E quero dizer que nesse dia, né, Ana, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, né, que tem uma origem lá em 1886, né, a origem do Dia do Trabalhador remonta lá ao ano de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, né, quando alguns trabalhadores foram agredidos, foram presos e foram executados em meio à reivindicação por redução da jornada de trabalho de 14 horas. Né? Então, eu acho que é bastante estratégico a gente falar desse assunto hoje, e eu vou trazer alguns dados que dizem respeito aos trabalhadores e às trabalhadoras de uma política pública, que é a política pública de assistência social, do Sistema Único de Assistência Social, cuja sigla é SUAS, né? E para isso, né, eu vou me amparar no trabalho de uma colega psicóloga, numa pesquisa de mestrado que foi defendida no ano passado. Então, é uma pesquisa primorosa, inédita no nosso campo, né? Eu estou falando da Rosana Maria Fonseca, e a dissertação de mestrado dela é intitulada Assédio Moral na Assistência Social, um estudo com trabalhadoras do SUAS sobre o fenômeno e sua relação com o trabalho precarizado. Eu quero chamar a atenção que a gente está falando de servidoras e servidores públicos que têm vínculos estatutários, não é, com estados, municípios e mesmo com a União, mas eu também quero destacar que essa é uma política pública que também é executada por trabalhadoras e trabalhadores contratados via organizações da sociedade civil. A gente está falando de mais de 31 mil serviços socioassistenciais no Brasil, e a gente está falando de uma política pública que é composta por mais de 400 mil trabalhadores e trabalhadoras. Né? E essa pesquisa, essa dissertação de mestrado, ela teve uma amostra de 747 trabalhadoras e trabalhadores do sistema, né, do Sistema Único de Assistência Social. Foi um estudo quantitativo e, de fato, os resultados dessa pesquisa são resultados bastante alarmantes. 98% das participantes revela que já sofreu assédio moral no trabalho devido às condições degradantes de trabalho. 57% referem que já se sentiram assediadas moralmente por manifestações preconceituosas em seu ambiente de trabalho. 80% referem ter sofrido algum tipo de humilhação que pode ser configurada como assédio moral no trabalho. Pessoas pretas reportaram níveis mais altos de assédio moral no trabalho devido a preconceito do que pessoas brancas. E observou-se que condições de trabalho e de vínculo trabalhista precarizados se relacionam significativamente com assédio moral no trabalho. Mas qual é o conceito de assédio moral que foi adotado por essa valorosa pesquisa? Aqui a gente vai olhar um pouco, né, com mais vagar, para uma conceituação do professor Carlos Eduardo Carrusca Vieira, que é da PUC de Minas Gerais, aí do estado da minha colega, aí, né, das duas colegas que me antecederam. Né?
Então, o professor Karuska vai conceituar o assédio moral, né? Ele vai dizer que o assédio moral deve ser compreendido como um efeito da interação entre os indivíduos e um dado modo de organização e gestão do trabalho, que se baseia fundamentalmente numa lógica de expansão do capital e no uso descomedido da força de trabalho. Nesse sentido, esse fenômeno é tanto um instrumento a serviço do capital e das organizações na exploração da força de trabalho, quanto um efeito decorrente das formas de gestão e organização do trabalho. Então, pensando aí na pergunta, né, na pergunta dessa transmissão, né, por que a gestão dos fatores psicossociais está no foco para a sobrevivência das organizações, no campo de uma política pública de proteção social, como o Sistema Único de Assistência Social, né? A qualidade da proteção social pública depende da gestão dos fatores psicossociais, porque os recursos humanos são o maior ativo do SUAS. E as relações são a matéria-prima do trabalho social. Então, a gente está tentando comunicar que o trabalho social, ele tem como elemento fundante a condição das trabalhadoras e dos trabalhadores de entregarem e de estabelecerem com essas com os usuários dessa política, né, relações que sejam relações protetivas. Então, quando a gente olha para esses números são muito alarmantes, né? Porque, de fato, comprometem a qualidade da proteção social pública que indivíduos e famílias têm o direito de receber do Estado. Com certeza. E é interessante, né, que muitas vezes esse setor é um setor que ele não fica no radar de muitos profissionais, né? Porque ele não está na máquina que, entre aspas, dá lucro, né? Mas é um setor extremamente importante para a nossa sociedade, para nós enquanto cidadãos, indivíduos, né? E para garantir também a nossa qualidade de vida, né? Então, muitas vezes a gente tem um olhar míope, né? E bem parcial, né? Em relação às organizações que a gente pode contribuir com o nosso trabalho enquanto profissionais de psicologia, né, organizacional, psicologia do trabalho, como consultoras. E quando você trouxe a proposta, né, entrando na mentoria, você falou, Ana, é essa área que eu quero atuar, né? Eu falei, nossa, que ótimo, vai ser um desafio para mim, né, porque é algo novo para mim, né, enquanto atuação, e é uma grande possibilidade de aprendizado também, né? Então, eu queria deixar aqui registrado, né, a minha gratidão a você por trazer esse tema, né, e nos convidar a ter esse olhar, né, para outras dimensões do trabalho, para outros contextos do trabalho, que são também extremamente importantes para a nossa sociedade e, né, para poder contribuir com esses trabalhadores. Algo mais que nesse primeiro momento você gostaria de contribuir, Alessandra? Ana, eu quero agradecer bastante a oportunidade, né? Como disse, essa pesquisa da Rosana Fonseca, que é uma trabalhadora da Bahia, né? Uma trabalhadora do Sistema Único de Assistência Social da Bahia, é uma pesquisa de um valor, assim, de uma robustez, né? Que traz elementos conceituais. Ela desenvolveu uma escala, né, uma escala própria, né, para pesquisar, de fato, essa temática. De novo, né, quando a gente fala no serviço público, a gente fala que, para além de servidores
que tem um vínculo estatutário, a gente tem uma gama muito grande de trabalhadoras e trabalhadores que têm dos mais variados tipos de vínculos, não só seletistas, mas várias formas de trabalho. E aqui a gente precisa, me parece, né, na minha avaliação modesta, que a gente precisa se deter a questão do trabalho precarizado, né, e olhar para ele, né. Então, acho que era um tanto disso, né, que eu queria expor inicialmente, e estou à disposição. Obrigada, Ana. Obrigada, querida.